Então aqui é só para vocês entenderem o esquema que eu coloquei ações. Eu substituí ações do AK620 da Deepcool para ações da Baikisk, tirei as duas que vem nele por padrão, coloquei duas. Em cima eu coloquei três ARGB, atrás um RGB, no cooler também foi duas RGB e na frente eu coloquei três no modelo Black. A qualidade não está muito boa, né? Porque aqui é categoria amador. Então as três da frente tá colocando ar para dentro do gabinete e as de cima e a de trás tá tirando ar para fora, né? Eu coloquei black na frente porque se eu deixar com iluminação, ele acaba atrapalhando a visualização dessa skin do gabinete. Aí por isso eu escolhi botar o modelo black na frente. O gabinete tem até uma skin estilosa. Aí eu vou mostrar os gráficos de ganho ganho não, na verdade, né? De perda de temperatura aqui no computador. E antes, esse computador estava com as fãs da Aigo, modelo Ardose. Péssimas fãs. Servia somente para estética. Não recomendo de forma alguma aquelas fãs da Aigo. Como eu falei, né? Quando eu estava mostrando ações no gabinete, aqui é modo amador, é categoria amador. Eu estou captando o som aqui com o controle do PlayStation 5. Então vai ter ruído aí de passarinho cantando. Vai ter vários sons aí, o som não vai ficar muito decente. Mas vamos rapidamente especificar a fan. Tá aqui o modelo dela. Velocidade máxima de RPM 3000 RPM. Aqui o ruído dela é um ruído alto, sim, mas esse ruído aqui é alcançado somente na rotação máxima. Volume de ar, CFM 101.6. Tipo de rolamento, que é o hidráulico, que é um dos mais tops que tem. E a pressão estática dela, que é muito boa, 5.27. Então, as especificações da fan é basicamente essa. Lembrando que nessa máquina aqui, eu vou colocar a descrição da máquina na descrição, mas tem duas peças que são bem quentes nela, que é o processador, que é o 5800X 3D, e a placa de vídeo, que é uma 7900 XTX, modelo Safari Nitro. Eu, como tenho um tempo curto, eu só testei em dois jogos, só no Horizon Forbidden West e no Ghost of Tsushima. Eu até testei o inicial no Alan Wake, mas minha filha zerou o Alan Wake, eu não ia fazer ela jogar de novo só para testar. Então eu vou apresentar esses dois jogos. Aí o modelo anterior era Aigo AR12, não servia para nada, só estética. Quando eu tinha 3070, não esquentava tanto, tal, eu não tinha esses problemas de temperatura que eu estava tendo. Quando eu troquei a placa de vídeo, aí o negócio começou a ficar quente. Eu botava a mão no vidro e estava bem quente. Com essas fãs já o vidro nem esquenta mais, de tão eficiente que elas são. Com relação ao ruído, nas rotações mais baixas ela não faz tanto ruído, mas é aquele negócio. Isso aqui é uma fan de quem procura desempenho. Então, pelo o modelo dela, ela acaba fazendo um certo ruído, um barulho de vento, quando ela está em rotações mais altas. Mas até seus 2000 RPM eu achei bem tranquilo. Você vê que eu sou um cara meio rústico, então essa questão de barulho para mim não faz muita diferença, mas isso aqui não serve de referência para mim. É tanto que vocês estão escutando, deve estar escutando
Esse som aí de vento é das fãs. Não sei se vocês estão escutando. Vamos ver quando sair o vídeo. Como foi que eu fiz os testes? Eu coletei as métricas através do AMD Adrenaline. Tem uma parte aqui, eu gostei bastante disso no software da AMD, que tem essa parte aqui de registrar métricas. E com isso aqui, não fica aquele trambolho no meio da tela, que aquilo ali eu acho horrível. Eu não sei como tem gente que consegue jogar com aquelas métricas na tela. Mas cada um sabe o que faz. Então a pessoa aperta aqui, começa a registrar e depois de 1 hora eu parava o teste. Ou seja, todos os testes têm tempo de 1 hora, padronizado. E quando eu paro de registrar métricas, ele vai gerar um arquivo no Excel com tudo. Todo mastigado aqui, tá aqui, ó. Ele vai gerar um arquivo desse aqui, ó, no Excel. Cada métrica registrada a cada 1 segundo. E tá aqui, ó. As médias, as temperaturas ao decorrer. Ou seja, como 1 hora tem 3.600 segundos, tem 3.600 pontos de dados, né? E fica todo mastigado aqui. De posse desses dados aqui, eu fiz só plotar alguns gráficos no Excel. Então vamos começar com o Horizon Forbidden West. Aqui está o gráfico com as fãs da Aigo. Aqui tem um resumo, vou ver para vocês o resumo. Temperatura da Aigo, temperatura da GPU 73, hotspot 91, CPU 72. Com as fãs novas, a temperatura da GPU baixou para 68, do hotspot não teve tanta diferença, foi para 88, e a temperatura do CPU baixou para 61 graus. Comparando para vocês verem visualmente no gráfico, eu vou deixar a comparação com cada tópico. Vamos começar com o da GPU, tá, os dois aqui, comparação, para vocês verem quanto reduziu, ficar mais fácil de visualizar. Então, GPU fãs da Aigo, GPU fãs by Kisk, deu uma reduzida aqui, no caso, de 6,8%. Vamos agora para o hotspot, que eu falei que não mudou muita coisa. Ó, hotspot praticamente igual, não teve muita diferença. E a diferença onde foi maior, né? Que foi no caso da temperatura do CPU. Temperatura do CPU que teve uma queda de 15%, sendo que a fan que vem nessa K620 já é uma fan muito boa, uma fan excelente, a fan da Deepcool, mas a da Baikisk ela conseguiu uma vantagem em relação a Deepcool nesse cenário de 15%, né? A temperatura saiu dos 73 para 61 graus. Eu coloquei a curva de fan de forma proposital para ficar linear, justamente para poder calcular a rotação, que eu não medi a rotação que ela estava fazendo, mas por eu ter feito a forma da curva de fãs de forma linear, aí a gente faz um gráfico no Excel, tira a equação da reta, olha, aula de matemática, tira a equação da reta, que isso aqui é o que? Eu fiz essa curva aqui, levando em consideração o que? Temperatura e porcentagem de rotação. Então você tira a equação da reta aqui, e com isso você consegue, através da temperatura, saber a rotação. Então, se minha temperatura média foi 61 graus e a curva de fan é feita pela temperatura do processador, só substituir na
equação da reta 61 graus, fazer a continha de matemática e eu vou ver que nesse teste minha fan trabalhou com 60%. Nesse cenário aqui do Horizon, a minha fan passou a maioria do tempo girando na capacidade de 60%. Logo, através de regra de 3.000 RPM é 100%, 60x, então, encontra o valor de 1.800 RPM. Então quer dizer que essa fan ela teve uma eficiência muito boa, porque ela ficou somente a 60% e ela conseguiu reduzir a temperatura a esse ponto. Para mim é um desempenho excelente. No outro jogo que eu testei, que é o Ghost of Tsushima, teve ganhos também, mas não foi tão relevante como esse. Vou mostrar aqui para vocês. No Ghost of Tsushima, os ganhos no processador foi de 10,6%, hotspot 2,2% e temperatura da GPU 5,4%. Nesse caso a fan ela trabalhou numa rotação menor, justamente porque a temperatura não atingiu um valor tão alto para exigir que as fãs girassem mais de acordo com a curva de fãs. Para quem procura uma fan para desempenho, essa fan é muito boa. Ela é excelente, tanto pela questão do CFM dela como da pressão. E essa pressão ela faz bastante diferença para um ice cooler, um radiador de water cooler. Essa pressão ela faz diferença, como vocês viram, os ganhos foram de 15% em um cenário e no outro foi de 10%, que é um desempenho muito bom. Barulho ela faz, e principalmente eu que fui meio exagerado, que eu deixei essas fãs, deixei não, né? Eu comprei 9 fãs dessas. É meio exagerado, mas eu gostei do desempenho delas. Quem tem ouvido mais sensível, talvez não goste, né? Prefiro algumas fãs menos barulhentas, mas as fãs que fazem menos barulho também não vai ter a eficiência dessa fã. Essa fã é quase uma Noctua industrial. Então elas resfriam mesmo. Então era isso, era uma análise bem simples que eu queria fazer para vocês. Outra coisa, eu decidi adquirir essas fãs por um vídeo que eu vi de um canal, acho que o nome do canal é Rock Games. Lá o cara fez mais testes com essas fãs, não só com essa, com outras. Lá ele faz bastante teste com fã, essas paradas. Aí eu aconselho você ver o vídeo que ele fez dessas fãs quando ele comprou, porque aí você vê mais detalhes da construção e tal, que eu também já adianto que a construção da fã é excelente. Material de qualidade, os cabos são reforçados. E ele estava fazendo uns testes agora em relação a RPM, ruído, pressão estática. Então vale a pena acompanhar lá o canal do cara, é show de bola. E se vocês for comprar essas ações, se for comprar, vocês dá preferência de comprar pelo link dele, porque ele foi o primeiro BR a trazer vídeo dessas ações, porque não tem ninguém falando dessas ações. Como eu estou fazendo só um vídeo aqui amador para fazer uma análise amadora, eu não ganho dinheiro com esses negócios do YouTube. Então, ajude quem realmente trabalha com isso. Aí eu vou deixar as especificações do meu PC aqui na descrição e o canal do Rock Games lá para vocês darem uma conferida para ver essa questão, que ele está fazendo inclusive teste de RPM e pressão da última vez que eu acompanhei lá dessas ações e de outras ações. Então vale a pena acompanhar lá o canal do cidadão. Então era isso.